Estamos aqui com a nossa primeira convidada, a professora Caroline Mille Bittencourt, que é advogada, professora, é mãe, é esposa, é escritora, palestrante, entre outras mil coisas que a Carol faz. Estou aqui também com a nossa co-host, né, a Ariê Fernanda, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre os desafios, sobre a experiência na docência, na advocacia, enfim, vamos conhecer mais sobre a Caroline. Quem é a Caroline Mille Bittencourt? É um prazer, professora, tê-la como a nossa primeira convidada, nossa primeira entrevistada aqui no nosso podcast Direito e Prosa. Em primeiro lugar, professora, a gente quer saber aqui de você, qual foi a motivação, inicialmente, para escolher direito como a sua profissão, a advocacia e a docência também? Bem, então, olá para vocês, agradeço o convite, né, para esse bate-papo, que vamos no improviso, né, vamos interagindo e vendo aonde essas perguntas vão me levar, mas é uma alegria poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história com vocês. Então, o que veio primeiro, na verdade, né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, veio a minha paixão por história, por filosofia, por sociologia, a ideia de tentar compreender um pouco melhor a sociedade, tentar, sabe, esse senso aguçado de justiça, essa ideia de tentar compreender realmente como é que se formam as relações sociais, por que tanta diferença, por que tanta desigualdade. Isso sempre me motivou desde muito cedo mesmo. E aí, quando chegar no momento de você fazer a escolha, né, que a gente escolhe muito cedo isso também, ali pelos seus 17, 18 anos, a opção era, ou eu vou fazer história, eu vou fazer sociologia, eu vou fazer direito, porque o direito também eu sempre via como uma forma de ter mecanismos de transformação da sociedade, né? Então, mas quando eu escolhi direito, eu sabia exatamente para qual área eu queria caminhar, que eu queria estudar muito a questão da história do direito, da filosofia do direito, né? Queria trabalhar a perspectiva da sociologia do direito, e isso tudo foi me encaminhando, né, cada vez mais para as áreas que hoje eu atuo. Então, eu posso dizer que eu me encontrei muito cedo. Eu lembro de ter entrado na sala de aula a primeira vez e dizer, é isso que eu quero fazer da vida. Antes de começar a escolher direito, tinha contato com alguém que fazia direito, que já conheceu o direito, assim, como uma possível profissão? Quem te tocou assim, porque existe essa área assim, né, do conhecimento? Assim. Então, no meu caso, foi muita autonomia mesmo, assim, eu fui pesquisando, não tinha, digamos, ninguém, assim, da família que me gerasse uma referência, não, eu pesquisei a partir do que eu gostava de estudar, quais eram as possibilidades que eu me via. E aí eu preciso ser bem franca com vocês, não foi a perspectiva da advocacia ou do concurso público, meu sonho era ser professor. Então, quando eu entro na faculdade de Direito, qual era o plano? Era estudar, saber que eu tinha que me especializar, fazer mestrado, fazer doutorado, para poder estar na sala de aula discutindo essas temáticas que me instigavam. Então, de fato, o meu caminho no direito foi pela minha paixão pela compreensão da sociedade, por tentar compreender a ideia de justiça, de desigualdade, e isso me trouxe, né, para o direito e foi depois me encaminhando para essas áreas. Mas eu confesso para vocês que não foi uma escolha difícil, nunca fiquei muito em dúvida, porque eu sabia que eu gostava de estudar filosofia, que eu gostava de estudar história, que eu gostava de estudar sociologia, mas eu sabia que o direito ia me possibilitar também esses caminhos. Então, quando eu entrei na sala de aula, eu digo, bom, aqui é meu lugar, é aqui que eu quero realmente crescer enquanto profissional, enquanto pessoa também. Eu vou emendar uma outra pergunta. E como é que tu era, como adolescente ou como criança, tu era desde sempre questionadora, crítica, ou tu era mais tímida, tu gostava de falar em público desde criança? Como é que tu era, assim, Carol? Como é que tu te enxergava hoje, analisando a Carol lá atrás, assim? Então, acho que quem me conheceu vai dizer que eu era uma mini prof. Carol, né? Porque realmente a minha personalidade ela sempre foi bastante latente, assim, dessa questão de
sempre gostei de pessoas, eu gostava de relações sociais, eu gostava de estar no meio, gostava de movimento estudantil, eu gostava de questões políticas, desde cedo mesmo. Eu era presidente de turma, eu era organizadora dos eventos, eu sempre gostei muito de arte também, né? Então, teatro, música, tentei de tudo, foi pura falta de talento, né? Eu tentei cantar, eu tentei dançar, eu fiz teatro, todas as possibilidades que tinham, a arte sempre me fascinou, porque justamente eu gostava disso, eu gostava do contato com as pessoas, da comunicação, de poder realmente estar interagindo, isso sempre me moveu, né? Então, acho que dá para dizer que a minha personalidade ela surgiu bastante cedo e não foi, portanto, um desafio o que eu me coloco hoje, essa questão da exposição, essa questão da sala de aula, da interação, antes pelo contrário, né? O momento em que eu posso fazer daquilo que antes era para mim uma tentativa de encontrar uma coisa que eu gostasse, um hobby, uma atividade, eu consigo unir o meu lado profissional com aquilo que sempre teve presente na minha personalidade, foi muito tranquilo, né? Poder exercer a profissão que eu escolhi. Professora, bom, então fica evidente aqui para a gente que a professora sempre reconheceu essa vocação em si para a docência, né? E, de fato, a professora representa aí uma grande inspiração para muitos alunos, né? Inclusive para mim e para o André, né? Então, nesse contexto também, aproveitando a fala da professora com relação aos eventos e aos meios acadêmicos, a própria política dentro da universidade, que de fato é muito interessante. Eu me reconheço nessa fala também, fui membro de centro acadêmico e sempre estava no meio do pessoal organizando evento, mas não porque talvez eu reconhecesse a minha vocação para isso, mas é porque eu gostava e vi nisso a oportunidade de desenvolver algumas habilidades na minha vida, né? E aí eu acho muito interessante também aqui, apontando para os nossos ouvintes a importância, né, desses eventos, desse meio acadêmico dentro da universidade mesmo, como um grande fator de incentivo aos alunos, para que, de fato, eles possam se inserir e conhecer, né, mais de como o ambiente acadêmico funciona dentro de uma pós-graduação, por exemplo, porque a maioria desses eventos são organizados aí pelo programa da universidade, né? E aí, nesse contexto do meio acadêmico, a gente gostaria de saber quais foram os principais desafios enfrentados pela senhora ao longo dessa trajetória, desde o início, quando a senhora descobriu que optou, né, na realidade, por ingressar no mestrado e depois no doutorado, quais foram os principais desafios logo de cara que foram colocados para você? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Porque aí é diferente, né, de talvez muitos dos alunos que eu convivo hoje de estarem num centro maior, de ter contato com o espaço da pesquisa já na graduação. Eu vim de uma universidade do interior do estado, em que a pesquisa não era uma realidade na universidade. E não só vim de uma universidade do interior, como eu sempre morei em cidade do interior, então realmente, no interior, quando você dizia, né, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, na verdade, quando eu comecei a universidade, eu vou fazer doutorado, tá, mas você já não é doutora? Era a expectativa de quem se formava, já tinha um título, não precisava ir muito atrás disso, as pessoas não percebiam a importância e o quanto, né, a vida acadêmica, de fato, era algo a ser trilhado, né? Então, eu venho de uma realidade que isso era um ponto fora da curva, né? Então, eu tinha que construir, inclusive, o espaço que justificasse a minha estada nesse caminho. E foi muito difícil mesmo. Primeiro, porque eu estava muito distante desses centros em que a gente podia desenvolver a pesquisa, né? Então, esse era um primeiro desafio. Eu tinha que poder trilhar esse caminho. Depois, a questão da distância geográfica. No momento em que eu sou selecionada nos programas de mestrado e doutorado, eu não tinha nem como me deslocar e não tinha nem condição econômica para poder ficar residindo nesses locais. Então, eu pegava, às vezes, 3 a 4 ônibus para poder chegar na universidade, para poder ter aula, né?
Eu sempre brinco, tinha vezes que eu tinha que ficar 12 horas do lado de fora da rodoviária esperando chegar o próximo ônibus para ir. Então, realmente foi uma trajetória muito difícil, que eu me lembro dela com a maior alegria, porque foi um momento em que a própria intensidade com que a pesquisa nos leva, né, a poder conviver dentro desse ambiente, traz muitas pessoas e gera relações muito intensas. Então, eu realmente tive muitas pessoas especiais no meu caminho que foram contribuindo para que, de fato, esse momento pudesse acontecer. Então, foi bastante difícil esse início de trajetória, e aí eu digo por questões realmente econômicas, por questões geográficas, e pelo desafio de eu não estar num ambiente de pesquisa, então eu tive que buscar isso muito sozinha, me informar como é que acontecia, como os eventos, o que era uma orientação, como se fazia um projeto de mestrado, para que daí eu pudesse estar inserida dentro disso. Então, foi um desafio que eu gosto muito de lembrar, inclusive. Carol, e tu começaste a faculdade de Direito, foi já logo depois que terminaste o ensino médio? Então, a graduação minha em Direito, sequência... com 16, 17 ali? Então, como eu tinha uma certeza muito grande do que eu queria fazer, eu, imediatamente depois do ensino médio, já fui cursar a faculdade de Direito. Terminando a faculdade, antes de terminar, eu já comecei a especialização, porque na época se permitia isso. Antes de terminar a especialização, eu iniciei o mestrado, e logo depois do mestrado, eu já também iniciei o doutorado. Então, foi uma trajetória bastante intensa, porque eu realmente tinha a meta de poder chegar ali e, de fato, né, viver da docência, fazer o que eu escolhi fazer hoje. Carol, com que idade tu emendasse, então, na tua graduação, especialização, mestrado, doutorado? Então, isso, com que idade tu já virou doutor em Direito, assim, então? Os nossos ouvintes, né, porque o pessoal, às vezes, claro que a Carol é um ponto fora da curva, né, mas também é uma referência para a gente, que inspira, né, tanta gente e os nossos ouvintes. Então, com que idade, assim, Carol, tu já virou doutor em Direito? Então, André, eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente diga, né? Cada um tem a sua trajetória e ela é muito única de cada um. Às vezes a gente precisa um tempo para amadurecer aquilo que deseja, o que quer construir, né? Encontrar um tema de pesquisa, algo que te faça brilhar o olho. Eu acho que isso é muito determinante. Eu acho que tem pessoas que demoram um tempo maior para fazer mais do que necessário. A minha facilidade, como eu comentava com vocês, foi ter brilhado o olho muito cedo. Quando eu cheguei nos temas que eu queria, quando eu selecionei o local que eu queria estudar, tudo aquilo fazia muito sentido para mim, ou seja, não era algo que, por mais dificuldade que eu tinha na minha vida pessoal, pelo fato de, né, ter casado nova, ser mãe super nova, então eu estava, né, quando eu me formo, meu filho tinha 2 anos apenas, e eu já entrei naquela rotina de muito estudo, passar um tempo fora durante o próprio mestrado, né, eu fui para a Alemanha, eu fui para a França, questões que, de fato, poderiam ser uma dificuldade, mas pelo fato de eu estar fazendo algo que era tão bacana e prazeroso e me deixava tão feliz, não era algo que acabou sendo penoso. Então, o meu doutorado eu concluí muito rápido, porque eu concluí ele com 27 anos, porque ao invés de eu fazer os períodos de 4 anos, eu consegui desenvolver a minha tese durante já o período em que eu desenvolvi o projeto. Então, realmente, quando eu completei o período de 2 anos das aulas, eu me dou conta que eu estou com a minha tese de 400 e poucas páginas pronta, concluída, e dentro, obviamente, de um plano, porque eu era professora, eu dava 8 disciplinas na graduação já nesse período. Eu trabalhava muito em camping da universidade, então eu viajava muito, então eu realmente tinha uma rotina de aula de manhã e tarde, mas eu sempre coloquei algumas metas para poder chegar lá. Então, como a minha ideia era, de fato, poder defender dentro desse período, eu me organizei muito para produzir, pelo menos, né, da meia-noite às 4 da manhã, eu me organizava para ter o meu espaço de leitura, de construção, e realmente eu
intensifiquei aí para conseguir realizar esse objetivo quanto antes, porque, é como eu falei para vocês, eu sabia que era onde eu queria chegar, então eu não tinha muita dúvida quanto a isso. Isso foi uma facilidade, por outro lado, né, trouxe uma aceleração que, às vezes, eu acho que eu poderia ter curtido um pouquinho mais esse processo, né? Mas como eu consegui chegar no objetivo que era ser professora, a gente continua vivendo da pesquisa e se reinventando todos os dias, né? No final deu tudo certo, né, Carol? Maria. Não chegamos no final ainda, espero, viu? Mas está dando tudo certo. Então, na verdade, é um processo, né? Eu vi um pouco do que a Carol falou da questão da graduação, que eu estudei numa universidade aqui em Santa Catarina, que não tinha um incentivo, ou os professores não eram muito voltados para a pesquisa. Então, praticamente, a minha graduação eu nem ouvi falar, não, nem me despertou essa possibilidade da pesquisa, embora mais para frente, quando eu resolvi, né, entrar no mestrado, eu vi que desde aquela época já tinha algumas coisas que me incomodavam, mas a universidade que eu estava não era, às vezes, um ambiente tão voltado para isso. Então, faz diferença, às vezes, onde tu faz a tua graduação. Maria, me permite fazer mais uma pergunta para não perder esse raciocínio. Carol, fizesse no interior, lá do Rio Grande do Sul, né, a tua graduação, e o mestrado, tu se mudou de cidade, daí tu foi fazer onde o teu mestrado, em qual cidade? Então, esse é um ponto, né, que foi no início, quando eu acabo fazendo as 3 seleções de mestrado, acabo passando nessas 3, e eu acabo optando por vir para a Universidade de Santa Cruz do Sul, porque eu pesquisei muito o que era linha de pesquisa, eu queria estudar a questão do constitucionalismo, das políticas públicas, então eu pesquiso muito bem qual é o programa que se adequa àquilo que eu sonho estudar, que eu sonho investigar. Segundo, eu pesquiso muito também a questão da qualidade do programa, o que significa dizer quais são as avaliações institucionais desse programa, que já na época era muito renomado, um programa que já tinha uma longa trajetória, só que a grande questão é que era bastante distante, mais de 300 e poucos quilômetros da onde eu residia, e não tinha ônibus, transporte direto para que eu pudesse vir. Então, eu realmente chegava a fazer o caminho, muitas vezes, de Birubá a Cruz Alta, Santa Maria, Santa Cruz, para poder chegar aqui para estudar. E esse foi um período extremamente difícil da minha vida, porque o meu pai acaba cometido, né, de uma doença, de um câncer, aos 53 anos de idade, e ele vem a falecer, e bem exatamente no período em que eu começo o meu mestrado, e ele me faz o pedido para que eu não desistisse, que eu não parasse, e eu tenho que seguir nessas condições, né, tendo que ficar até distante do meu filho, vinha, voltava, passava 3 dias em Santa Cruz, retornava, e durante as viagens, fazendo a pesquisa e estudando, tive que trabalhar também durante esse período, mas antes mesmo de eu terminar o mestrado, né, a Universidade de Santa Cruz do Sul me contrata, aposta em mim, era uma menina, tinha 23 anos, aposta no meu potencial e diz, não, você vem para cá, você vai trabalhar, consigo um cargo de estar assessora também no Poder Judiciário, e venho aí de muda de fato para começar a minha vida antes mesmo de terminar o mestrado. Mas foi um período, digamos, bastante difícil por questões pessoais que me desafiaram realmente a saber se era isso que eu queria. Foi muito difícil ficar, né, os primeiros meses até eu conseguir me estabelecer na cidade, montar a minha estrutura. Eu tive que ficar distante do meu filho, né? O meu esposo me apoiou muito, cuidou dele, e eu ia e voltava toda semana, mas foi o maior desafio de todos, sem sombra de dúvida, foi ter que trabalhar um período aqui como professora, não podia perder a oportunidade, mas eu não tinha estrutura para estar com ele aqui todo dia, levar para a escola, acordar de manhã. Então, eu terminava a minha última disciplina na sexta-feira à noite, pegava o carro, fazia meus 300 quilômetros, ia embora, domingo de noite recolhia as coisas e vinha e ia escrevendo também dentro disso, né? Então, acho que nem toda a história precisa ser tão difícil assim, e quando eu olho para trás, às vezes, contando, parece mais difícil do que de fato foi, porque quando a gente faz o que gosta,
também você sempre tem um estímulo, né? Você está olhando ali, por mais difícil que esteja sendo, é sempre um passinho que você sabe que você precisa dar, e apesar, como eu disse para vocês, de ter tido vários fatores externos que geralmente as pessoas não vão passar durante esse período, mesmo assim eu tive muito apoio, muita ajuda dos meus colegas, de professores, que foram compreendendo e foram abrindo espaços, e eu acho que a pesquisa ela precisa muito disso também. A gente precisa, através da pesquisa, abrir espaços, auxiliar aqueles que estão buscando dentro, né, desse caminho, que é bastante solitário, e eu encontrei na instituição aqui, que eu estava, todo esse acolhimento para que eu também pudesse me desenvolver como pesquisadora. Mas é isso, foi um período bastante conturbado, porque eu precisava realmente viajar muito, não tinha condições, inclusive, eu lembro direitinho que quando eu começo a ser professora na universidade, eu não tinha nem condição de alugar um apartamento para ficar. Então, eu morava numa pensão com 5 meninas, e eu já era professora, e uma das meninas, inclusive, era minha aluna, né, que ficava na pensão comigo. Então, foi um período super bacana de aprendizagem, de troca, lembro disso com muito carinho. Mas fácil não foi, né? Isso eu não posso dizer que tenha sido as condições que a gente imagina que deveria poder se pesquisar em qualquer país, né? Professora, então a gente percebe, né, que a sua trajetória foi cheia de desafios, mas também de várias conquistas e grandes prazeres também, né? Até porque, como a Sara mesmo falou, toda essa trajetória foi feita com muito gosto e com prazer, né? Então, e um ponto que eu achei bastante interessante na sua fala é a questão de que cada um tem o seu tempo, né? E na pesquisa, muitas vezes a gente acaba se deparando com alunos ansiosos, né? Não vou nem comentar nomes aqui, mas que querem inventar a roda, né? E acaba por atropelar alguns passos, né? Então, esse ponto é muito importante. A pesquisa, quando a gente decide também ingressar no programa de pós-graduação, a gente tem que ter em mente também que tudo isso envolve muito autoconhecimento, acima de tudo também, planejamento, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites, o que eu estou disposta a assumir, a aceitar, né? E entender também que um programa exige o cumprimento de compromissos, né? Obrigações. Então, o planejamento nesse sentido é essencial para que, de fato, o pesquisador tenha sucesso, né, no seu empreendimento. Porque é um objetivo de vida, né? Você não entra num programa de pós-graduação, mestrado e doutorado por brincadeira, né? Nesse contexto aqui que a gente está discutindo. Além disso, também envolve, como a professora falou, a questão de você conhecer o programa, de você entender aonde você está entrando, né? O que esse programa pode me oferecer, o que eu posso oferecer para o programa, né? Então, todas essas questões, eu acredito que devam ser consideradas, e muito bem consideradas, no momento da decisão. Eu vou ingressar num programa, vou fazer um mestrado, né? Então, e saber também que toda escolha, aí o clichê, né, envolve suas renúncias e aí o cumprimento das obrigações, né, dos compromissos. E também entender, né, lógico, que a experiência da pós-graduação é uma oportunidade que a gente tem também de se desenvolver, como a professora falou, como pesquisadora, como profissional, porque às vezes muitas pessoas acabam confundindo, né? Eu tive muitos colegas durante a graduação que diziam assim, eu não quero fazer mestrado, não quero fazer doutorado, porque eu quero focar no meu lado profissional. Mas dentro de um programa, a gente tem o crescimento profissional é ainda maior, né? Você está focando, investindo no seu estudo para se desenvolver não só como pesquisador, mas como profissional também. E aí tem um bônus, né?
nisso tudo, que a gente se desenvolve muito como pessoa também nos programas. A gente acaba conhecendo pessoas espetaculares, né? Como eu tive também a oportunidade de conhecer a professora, o André também, o meu orientador, o professor José Sérgio Cristóvão, que vai estar aqui também com a gente nos próximos episódios, né? Então, é uma oportunidade de ouro, mas também, antes de tudo, antes de se aventurar, exige certa maturidade de saber, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, eu vou pesquisar isso porque é o que eu quero, é o que eu gosto, até porque, né, até para que a pesquisa não se torne um fardo, né, que a gente precise carregar. Então, tem que ter um prazer envolvido no meio, né, não só aí o cumprimento de obrigações, né, tem que ter um gostinho, um tesão, né, professora? Então, tu usaste uma palavra que eu uso muito para tudo, né? Eu acho que a questão de planejamento, eu costumo usar muito o termo disciplina, né? Jamais teria conseguido organizar, né, toda uma rotina de trabalho, porque cada vez que você tem alguém que está fazendo uma tese de doutorado, está fazendo um mestrado, ou mesmo quando você está fazendo um TCC, ou quando você tem um processo que é relevante, você costuma achar que o seu problema, de fato, é o único no mundo, que você é um ser especial, que é impossível administrar. A gente tem essa tendência, né, de, inclusive, sobrevalorizar, individualizar e achar que só a gente está passando por isso, etc. e tal. E, de fato, né, apesar de, quando eu olho para trás, teve todos esses fatores externos, como eu disse, né? Eu já era mãe, eu já trabalhava com 8 disciplinas, né? Eu tinha uma rotina que incluía muitas viagens para poder custear o próprio estudo. Então, dentro disso, quando eu olhava, eu dizia, como é que eu vou conseguir dar conta, né? Essa é a primeira pergunta. Então, na minha mente sempre foi disciplina. Então, quando eu imaginava, olha, eu tenho que escrever uma tese de 400 páginas, eu pensava, mas se eu escrever tantas páginas por dia, quanto isso representa lá no final? Se eu ler tantas páginas por dia, qual é o resultado que eu vou ter no final da semana de obras que eu tenha lido? E eu calculei, de fato, tudo isso para poder chegar lá. Daí você pode se perguntar, né? Vocês ouvindo podem pensar, poxa, mas tinha dias que eu não estava produtiva, que tem dias que você está cansado, que você, a tua mente não está rendendo como você gostaria. Mas aí que entrava um pouco a disciplina. Nesse dia que eu não estava extremamente criativa e produtiva, o que eu fazia? Eu fazia as coisas operacionais. Eu fazia a correção da metodologia, ou eu podia fazer os fichamentos, que era algo mais automático, mas eu me colocava naquele espaço de ter que cumprir aquela meta, de ter que ficar naquele momento, entendendo que era a minha disciplina que me levaria para o resultado final, né? E, às vezes, quando a gente começa essa trajetória, a gente quer olhar o final, como é que eu vou chegar, como é que eu vou fazer? E eu sempre digo que se você não dividir em pequenos passos, você não vai ter o prazer da vitória ali. Então, por exemplo, se você botou como meta, poxa, durante até o final de semana eu tenho que escrever esse artigo, porque esse é meu compromisso. Quando você chega no final de semana, você escreveu o artigo, você tem que poder te liberar, você tem que encontrar, olha, cumpri a minha meta, poxa, estou dentro do meu cronograma, estou conseguindo vencer os meus objetivos, porque se você ficar focada só no final, a insatisfação pode ser muito grande, muito frustrante, né? Quando você, de fato, não consegue ver o resultado vindo. E muitos desistem no meio do caminho exatamente por isso, porque não conseguem ver o seu progresso, porque colocaram a meta só ao final e esqueceram de ser feliz no caminho, esqueceram de comemorar as pequenas vitórias, esqueceram que quando a gente está na jornada, a gente não pode só olhar para frente, a gente tem que olhar para trás e ver aquilo que a gente já andou também. Então, dentro desse processo, a disciplina me fez focar e saber que eu tinha que ter um tempo para isso e que esse tempo precisava ser organizado e que eu deveria me sentir feliz na trajetória também. Então, essas pequenas conquistas iam alimentando aquele meu desejo de chegar lá no final. Eu me lembro exatamente quando eu faço a defesa da dissertação, etc. e tal, foi lindo, maravilhoso,
mas eu lembro de ter terminado e não ter sentido aquela alegria absoluta. Pelo contrário, eu lembro de ter terminado e pensado, e agora? Eu tenho a tese. Tipo, não teve praticamente nenhum espaço de comemoração. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu também não precisava tanto disso, porque eu estava no caminho já, concretizando, realizando, fazendo. Então, quando chegou aquele, não era só o grande momento, agora não. Foi fantástico, foi bacana, mas eu já estava cheio de planos, porque essa trajetória tinha muito caminho ainda que eu queria percorrer e queria colher a partir disso. Disciplina é liberdade, né? Carol, mas eu gostaria de te perguntar, um pouco conectado com o que a Arie falou, sobre as pessoas, né, que às vezes tem uma visão, quem não está no ambiente já acadêmico inserido, ou quem está do lado de fora em outras profissões não tão acadêmicas, como advogado, ou algum cargo, né, um cargo público, enfim, que não visualiza a pesquisa como uma profissão, né, ou a docência, às vezes, ou o cenário acadêmico, como uma profissão possível de quem faz direito. Isso talvez seja um pouco do nosso, no nosso país, a pesquisa talvez não venha ter a valorização que tem em outros países, né? Tu acha que isso, essa questão, desse olhar de algumas pessoas, achar por que tu faz o doutorado, por que tu quer fazer mestrado como não é uma profissão, assim, esse olhar, mas às vezes como um hobby, ou como alguém que já está, né? Primeiro eu vou cuidar do profissional, depois eu vou fazer pesquisa. Tu acha que se deve a isso? Como é que tu visualiza isso e o que tu pode trazer para quem gosta de pesquisa, mas talvez tenha o seu ambiente não é tão incentivador nesse sentido, assim, para entender que isso é sim uma profissão possível, é sim uma forma, pode viver disso, né, no direito, não necessariamente precisa ser advogado ou precisa fazer concurso, né? O que tu pode falar sobre isso, já que hoje tu é professor de doutorado, mestrado, graduação, enfim. Então, eu acho que não tem um professor que não respondeu essa pergunta aqui que eu vou relatar, né? Todo professor está na sala de aula. Geralmente, eu, como trabalho no nível de cursinho, especialização, mestrado, doutorado, né? Então, eu passo por todas as instâncias, né, do conhecimento, vamos dizer assim. É impossível um professor que não respondeu essa pergunta depois de 3 turnos de aula expositiva, falando por praticamente 12 horas sem respirar, ele chega e diz assim: professora, a senhora trabalha ou a senhora só dá aula? Essa é a clássica, né? Porque, de fato, existe, né? E aí não é do professor do ensino universitário, né? É da docência, a desvalorização que nós vamos dar para a questão do ensino, a desvalorização que a gente tem nesse país para a pesquisa, né? As pessoas não compreendem o que, bem isso, nós temos a perspectiva, isso não é só do Brasil, né? É uma característica, uma marca, talvez, da sociedade contemporânea ou dos tempos líquidos, né? Em que tudo tem que ser produtivo e o pensar, o refletir, o criar é algo que tem que resultar num produto, né? Então, num produto que seja, inclusive, imediato. Não tem como você justificar para alguém que você passou a semana toda lendo e você não produziu, então, um artigo, ou você não escreveu um livro, ou você não fez uma petição. Quer dizer, essa carga de produtividade que a gente coisifica através de um determinado produto é incompatível com uma noção de pesquisa, né? Ou seja, o avanço da sociedade, ele depende desses fatores, e um deles é o próprio ócio criativo. A gente teria que ter espaço para pensar, para refletir, né? Escrever um artigo, precisar de um tempo para fazer a sua testagem, para olhar. Exatamente o oposto do que a pesquisa tem feito hoje no Brasil. Cada vez mais a gente está buscando só produtividade e não qualidade, e não justamente, né, escrever menos textos, mas textos mais inovadores, mais criativos, justamente para quê? Para que a gente pudesse cumprir o nosso papel, que é inovar, que é pensar diferente, que é propor soluções que outros ainda não pensaram. Essa é a função, né, da pesquisa.
E, claro, são coisas distintas. Uma coisa é a pesquisa, a outra coisa é a docência. Nem sempre eles estão interligados. Às vezes você vê um sujeito que é um exímio pesquisador, tem uma habilidade incrível para escrita, para pensar problemas, para conseguir imaginar soluções que antes não foram pensadas. E você tem aquele professor nato que é exímio na sala de aula, mas ele não se realiza escrevendo livro, ele não tem o mesmo prazer de ficar investigando questões, acho que são coisas distintas. E no Brasil, inclusive, a gente força muitas vezes ligando, fazendo com que tudo tenha que acontecer ao mesmo tempo. Isso também é um problema. Às vezes você pode te ver como um pesquisador e não te ver como um professor. E as pessoas acabam fazendo essa associação o tempo inteiro. Se eu gosto de pesquisar, então eu tenho que ir para uma sala de aula, dar show, gosto de ter que falar, gosto. E não é verdade. A gente tem que poder olhar as coisas de forma distinta. Mas, claro, essa não é a minha experiência. A minha experiência é, eu adoro pesquisa, adoro escrever, eu tenho um prazer gigantesco de orientar uma tese, uma dissertação, ver o processo criativo, ver o despertar do aluno, ver o revelar do pesquisador que vai surgindo, das soluções. É incrível você pegar um mesmo tema e você ver como cada pesquisador, a partir da sua experiência, né, da sua tradição, ele vai trazer uma resposta, um caminho diferente. Isso é incrível você poder assistir. Mas, para mim, uma mola propulsora também para a pesquisa sempre foi estar muito perto do aluno, estar muito perto da realidade social e pensar que aquilo que eu estou fazendo tem uma finalidade. A finalidade é tentar melhorar a vida da sociedade, é tentar melhorar a vida das pessoas, é tentar pensar num mundo melhor. Então, essa proximidade com a sala de aula sempre me deu um pé no chão também enquanto pesquisadora, sabe? De você pensar e você entender, inclusive, que os processos de criação e de pesquisa no nosso país não são ideal. Eu não posso ser uma pesquisadora que acha que eu tenho o meu orientando disponível 24 horas para escrever e pensar tudo o que eu quero, porque essa não é a realidade hoje. Então, essa proximidade sala de aula, essa proximidade aluno com a minha enquanto pesquisadora, me faz ser uma pesquisadora também do mundo mais real, de alguém que está preocupado de botar o pé no chão. Ao mesmo tempo que eu quero pensar soluções novas, ser criativas, eu quero fazer isso de acordo com a realidade que eu estou vivendo, o ambiente que eu estou inserido, e de alguma forma pensar como eu posso contribuir para a melhoria desse processo todo. A professora falou que sempre, desde a infância, tinha uma grande preocupação com questões envolvendo os mecanismos de transformação social, né? Tanto se preocupou que se tornou uma ferramenta de transformação social, né, professora? E nesse mesmo, aproveitando o gancho aqui, nesse mesmo contexto de identificar soluções inovadoras, de a gente ter um ócio criativo e tempo, né, de qualidade e suficiente para que a gente possa desenvolver ideias e propor, de fato, né, soluções inovadoras que atendam às demandas, às reais demandas dos problemas públicos. A professora, aqui, para quem não sabe, coordena, né, um projeto de extensão envolvendo a administração pública digital no Brasil no século XXI. Possibilidades inovadoras, desafios de um regime jurídico adequado e contribuições às políticas públicas. Nesse grupo, a partir do currículo aqui da professora, o foco é baseado na inovação tecnológica e as suas plataformas como blockchain, inteligência artificial e também os algoritmos, né, professora? Envolvendo a utilização de software, né, enfim, um tema bastante relevante nos tempos atuais, né? E a gente gostaria de saber aqui, professora, já nos encaminhando para o fim também, quais os impactos, os principais impactos hoje que a senhora identifica, né, das novas tecnologias na formulação de políticas públicas, na sociedade em si, né, e o papel da administração pública no gerenciamento dessas novas tecnologias.
Então, eu vou falar aqui da perspectiva otimista, tá? Não da perspectiva crítica, né? Porque a gente precisaria de um outro podcast só para isso, de fato, porque assim como tudo, né? A gente, quando observa um fenômeno, né, sobre a perspectiva da seleção do conhecimento que a gente vai ter para isso mesmo, você vai ter, evidentemente, pontos extremamente positivos e você vai ter que ter outros cuidados que são extremamente perigosos ou muitas vezes pode ser um caminho que não é o ideal para a perspectiva da sociedade, né, como um todo. E eu posso, através de algumas medidas, favorecer determinados nichos e não privilegiar a todos. Então, eu quero focar aqui na tua pergunta, Aria, pensando justamente por que a gente foi para essa temática e o que a gente imagina, né, dela. Primeiro, porque eu acho que tu toca num ponto. O que me move enquanto pesquisadora sempre foi o tema das políticas públicas, porque ele une minhas duas grandes paixões, que é o direito administrativo, o direito constitucional, relacionado aí sempre com problemas voltados para a ciência política, né, para a sociologia, porque eu acredito que as políticas públicas são a nossa forma de instrumentalizar os objetivos que estão na Constituição e, através do direito administrativo, a gente escolhe, seleciona e concretiza, na verdade, as promessas constitucionais. Então, as políticas públicas sempre foi a minha grande inspiração para pensar isso. E por que eu chego no tema da administração digital, né, ou do governo digital, ou, enfim, né, do tema que vai olhar para essas novas questões e dizer quais são as potencialidades que as transformações digitais, que, né, esse novo momento que a gente está vivendo enquanto sociedade, dessa tecnologia, dessa nova tecnologia, pode contribuir para a melhoria da nossa vida em sociedade, através justamente de como nós podemos potencializar as próprias políticas públicas através disso. Então, veja, né, quando nós temos que decidir uma questão sobre política pública, nós temos que agir de forma racional. Aquilo que o poder público ele vai fazer, ele precisa agir de forma racional. Eu não posso investir dinheiro numa solução que não vai resolver o problema que partiu, né, para que eu criasse aquela política pública. O que vai poder fazer a administração pública digital? Ela vai ter uma série de mecanismos para conseguir fazer uma melhor formulação das políticas públicas, porque ela vai conseguir fazer a melhor predição de cenários, por exemplo, através da própria inteligência artificial. Eu vou poder potencializar mecanismos de participação da sociedade na administração pública, democratizando mais processos de decisão. Eu vou poder, através dos mecanismos, né, de controle que é possível dentro da administração pública digital, potencializar melhor a avaliação de políticas públicas que está sendo objeto de estudo do André. Então, é óbvio que quando eu consigo trazer maior controle, maior racionalidade das decisões, eu tendo a fazer o uso mais eficiente do recurso público de acordo com as necessidades daquela sociedade, que poderão ser cooptadas a partir também desses mecanismos. Então, me parece que as potencialidades são muitas em todas as áreas. Quando eu penso no ciclo de políticas públicas, isso ficou ainda muito mais claro para mim. Na formação da agenda, nós podemos utilizar, né, dos mecanismos da administração digital para conhecer, de fato, quais que são as necessidades da nossa sociedade, para poder formular cenários de respostas do problema que nós identificamos. A inteligência artificial tem um potencial incrível na seleção dos instrumentos, na formulação das políticas públicas, no âmbito da sua implementação, né, modelos em que nós podemos ter mais racionalidade e controle, como a gente tem visto já os sistemas de contratação pública integrados, que conseguem identificar em tempo real a possibilidade de desvios, como a gente tem visto o controle por parte dos órgãos de controle, dos tribunais, não só de contas, mas dos tribunais jurisdicionais, que têm utilizado da tecnologia para poder detectar problemas, né? Então, a gente vê uma grande potencialidade. Agora, eu posso te dizer qual que é a minha maior preocupação. O know-how da administração, ele não deve servir eminentemente para o controle. Nós não podemos utilizar meramente desses mecanismos para apontar aquilo que está dando errado. Nós temos que utilizar esses mecanismos para acertar.
Então, a gente tem que levar essa administração digital lá na raiz do problema, no momento em que aquele gestor daquele município, daquele tamanho, tem que tomar decisões e ele pode potencializar a sua racionalidade, o seu processo decisório, através desses mecanismos. Esses mecanismos têm que servir para o Pedrinho, para a Mariazinha, que estão lá no interior ou lá numa vila distante, que possam participar do processo decisório, controlando, fiscalizando a administração pública. Porque se não for para isso, se for para servir a própria administração ou meia dúzia de pessoas que se valem dela, não é isso que a gente pensa que vai ser a potencialidade dessa administração. Então, ela não pode ficar restrita a pequenos guetos, a pequenos nichos, ela tem que servir para justamente beneficiar os cidadãos, beneficiar as políticas públicas, beneficiar a concretização dos direitos fundamentais, o interesse público. Esse deve ser o objetivo dessas transformações que a gente está vivenciando no âmbito da administração pública. Então, a partir disso, a gente tem muito que estudar, muitos pontos para enfrentar e demonstrar como a nossa vida pode ser melhor a partir do uso dessas novas tecnologias, desde que sempre parta do pressuposto da máxima inclusão social, da máxima possibilidade de igualdade, da máxima concretização de direitos fundamentais. É isso que tem que nortear, na verdade, o nosso agir no âmbito da administração pública. Essa temática desperta tanto, dá vontade de fazer várias perguntas aqui, mas eu vou tentar também perguntar algumas assim, que me saltam aos olhos, e conhecendo um pouco também da Carol, por ser minha orientadora desde o mestrado, né, orientadora e agora orientadora doutorado. Carol, nesse link também que está se fazendo da administração pública digital, eu sei que uma outra temática que tu desenvolveu na tua tese de doutorado sobre a questão do controle, né, e mais parte também de uma teoria habermasiana, né, em que as políticas públicas são da sociedade para a sociedade, então é necessária a participação, a deliberação dos assuntos públicos, e depois, no teu pós-doutorado, trabalha mais voltado ao controle social. Eu queria perguntar, linkando um pouco disso tudo, se tu atualmente, como tu enxerga a questão das pessoas estarem engajadas ou preocupadas com os assuntos públicos ou com o controle social, se tu acha que isso é um sonho cada vez mais distante, ou se as tecnologias têm, talvez, trazido alguma esperança para ti, assim, no sentido de que a sociedade, de fato, seja aproximada, ou tu acha que, na verdade, isso não tem sido, assim, algo, né, que é o que a gente espera, né, que a sociedade se envolva com os assuntos públicos, assim? Então, acho que a gente oscila, né, entre momentos de... Eu brinco, ultimamente nesse país a gente anda quase como um paciente bipolar, né? Em picos de euforia e depressão a gente vai assim, né? Especialmente no âmbito da pesquisa, né? A gente passou muito tempo, viva os direitos fundamentais, deu tudo certo, tá lá a Constituição, grande conquista, e de repente nós vimos quase tudo se esvair, escapando pelas nossas mãos, porque a gente acreditou que a mera normatividade fosse dar conta, a gente acreditou que se a gente colocasse lá na Constituição que nós vivemos numa democracia cheio de instrumentos de participação e controle, aquilo aconteceria, né? O professor Murilo de Carvalho falava da estadania, né? Em algum momento, a gente foi tão otimista de achar que simplesmente por nós colocarmos na Constituição, essa democracia aconteceria. E, de fato, talvez a gente está vivendo um momento de nos deparar com uma determinada realidade. A gente saiu daquele momento de euforia para entender que tudo que a gente colocou, aquelas conquistas, elas inclusive foram angariadas exclusivamente por parte da sociedade. Muita gente não acessou nenhuma promessa na Constituição, controle social, participação, ficou sendo uma mera ilusão. O que a gente via era um exercício formal da democracia a cada 4 anos. Daí a gente foi para um extremo, que era justamente o descrédito total, uma sociedade que quis romper com todas as estruturas, com todas as conquistas históricas que fez, né? Uma sociedade que percebeu talvez o peso da própria democracia, ela corre para um autoritarismo para poder se esconder de enfrentar esse problema, né? Que é a democracia se vive fazendo, se vive errando, se vive reconstruindo e fazendo de novo. Não tem como uma democracia ela ser tutelada o tempo inteiro, mas para isso ela precisa poder existir. Então a gente tem que ter um mínimo de proteção dessas instituições para que, de fato, a gente possa nos desenvolver.
né? Então, eu estou naquele momento em que eu não sou tão otimista de achar que deu tudo certo, que viva aumentar os instrumentos de participação e controle. Acho que nós temos desafios que a tecnologia potencializou. Nós sempre tivemos o problema das inverdades durante períodos eleitorais, mas nós vimos que essas inverdades, né, essas mentiras, no âmbito tecnológico, elas vão ser propagadas com uma força absoluta, né? Nós vimos que a desinformação é um grande fator preocupantíssimo que pode ser manipulado pelos algoritmos quando a sociedade descobre as grandes corporações descobrem qual é o medo que você tem enquanto cidadão e direciona o discurso para que você escute apenas aquilo que você quer ouvir. O nosso problema é de nós vivermos em bolhas, em guetos, em que nós não nos comunicamos. A democracia, ela pressupõe pluralidade. A pluralidade, ela pressupõe pensamento divergente. Hoje nós não conseguimos lidar com a divergência, nós vamos viver em guetos, né? Então, qual que é o problema? Nós estamos num novo momento, né, é aquele momento em que você sabe que o passado não te serve mais, mas você não sabe exatamente o que está sendo construído no nível do futuro. Então, é quando parece que o velho morreu e o novo ainda não nasceu. Nós estamos nesse processo de transição, né, não só no Brasil, mas enquanto as sociedades em que a gente caminhou talvez 100 passos, retrocedemos 99, mas nós temos que perceber que um passo foi dado, que a gente está, né, andando, embora, obviamente, não, talvez, aos passos que nós gostaríamos, talvez retrocedendo em alguns pontos, avançando em outros, mas eu acho que, de alguma forma, pelo menos nós, que nos dedicamos à pesquisa, que acreditamos no direito também como uma forma de transformação da própria sociedade, nós entendemos que nunca foi a normatividade capaz de dizer isso, né? O próprio Ferdinand Lassalle sempre dizia, não adianta você colocar uma placa numa figueira e chamar ela de macieira, que quando der os frutos, nós vamos ver que não são esses frutos. É isso que a gente descobriu. Não adianta nós nos intitularmos, sermos a Constituição cidadã, e a gente não exercer a cidadania. Não adianta nós dizermos que nós temos direitos se nós não formos lutar por esses direitos. Não adianta dizer que nós somos democráticos se nós não exercemos os riscos da democracia, que é justamente assumir a conta pelos nossos erros e nossos acertos. E a democracia, ela se faz no cotidiano, no dia a dia, no errando, no acertando. Mas, para isso, a gente precisa assumir esse pressuposto. Isso não é muito difícil, porque nós estamos falando de uma formação da sociedade brasileira, de uma constituição da sociedade brasileira, né? E que as obras que descrevem, né, a nossa sociedade, a forma com que ela se formou, justificam um pouco da nossa apatia enquanto cidadãos, da nossa falta de pertencimento da coisa pública, né? E que vejo, e até para isso nós precisamos concretizar as outras promessas, porque não adianta eu falar de participação social quando o sujeito não se alimentou, não adianta eu falar de participação social quando o sujeito trabalha 20 horas por dia, ele não tem tempo para participar dessa sociedade. Então, nós precisamos, de certa forma, cumprir essas promessas para que também possamos nos desenvolver em termos de cidadania. Primeiro, eu preciso concretizar essa condição de dignidade do indivíduo para que, aí sim, a gente consiga nos sentir pertencentes dessa sociedade. Só que, claro, pessoal, quando a gente olha isso num nível, né, macro, parece muito distante. Quando a gente olha para trás e vê o que a gente já caminhou na percepção de alguns direitos fundamentais, me parece que a gente pode ter esperança, o que a gente evoluiu no âmbito da proteção dos direitos trabalhistas, o que a gente evoluiu no âmbito da proteção da saúde, o que a gente evoluiu no âmbito da proteção da educação nesse país. A gente pode ser otimista em algumas questões, embora a gente está muito longe de uma condição ideal, mas a democracia, ela se faz fazendo, e é isso que a gente precisa, criar as condições para que a gente possa errar e acertar, mas que as respostas sempre retornem para o âmbito, para o seio da democracia e para um pacto civilizatório, que eu acredito que a gente conseguiu construir, ao menos normalmente, com a Constituição de 88. A gente conseguiu estabelecer um pacto civilizatório. E é isso que eu entendo que a gente não pode regredir, né? A gente não pode abrir mão dessa conquista que foi as duras penas, né? A Constituição de 88, os direitos que ali estão assegurados. Carol, eu queria te perguntar também, já que, né, nós tocamos muito no assunto das políticas públicas, e no direito, pelo menos na minha experiência, imagino que nós todos aqui, na graduação, não se fala muito diretamente de políticas públicas. A gente toca, claro, a gente está falando o tempo inteiro, na verdade, de políticas públicas, mas não dogmaticamente a gente não ouve falar
qual é o papel do direito nesse negócio aqui das políticas públicas, né? No ciclo das políticas públicas, onde é que entra o direito? A gente fala de direito administrativo, direito constitucional, claro que, né, depois a gente conecta tudo, só que isso é muito mais já fora da graduação. E talvez isso cause até uma estranheza quando algumas pessoas que estão na graduação ouvem falar, mas o teu doutorado, o teu mestrado é no âmbito das políticas públicas, mas tu faz doutorado, mestrado no que exatamente? Aí a gente, né, antes, assim, né, um pouco, a gente fica até estranho, assim, tá, mas é em direito administrativo o meu mestrado, é em direito, onde é que eu encaixo isso, né? É em direito público, como é que eu digo? Vou fazer doutorado em quê? Em direito das políticas públicas, assim. E eu queria já que tens um livro, né, maravilhoso escrito junto com o professor Genrier também, entre outros livros que a Carol tem publicado, né, mas o último que ela publicou, que fala do Brasil em crise e a resposta das políticas públicas, e ela traz muito essa relação e o papel do direito no âmbito das políticas públicas. Qual é a tua observação, já que dá aula também na graduação, de como encaixar ou como demonstrar para quem está fazendo a graduação, onde é que entra o direito nas políticas públicas? Como é que tu poderia trazer isso assim, para que a pessoa entenda que o direito é muito importante nas políticas públicas? Então, primeiro, vamos lá. Os professores que estão na graduação, por isso que é tão importante a dimensão da universidade, que significa universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Se a gente da pesquisa não dialogar com quem está, muitas vezes, dentro da sala de aula, essa comunicação ela fica cortada, ela não acontece. Não pode chegar na pesquisa para você ter um pensamento crítico. O pensamento crítico ele tem que estar dentro da sala de aula. A gente tem que, todos os dias, reforçar o pensamento crítico daquele acadêmico. Quer dizer, se eu vou estudar o direito constitucional e eu digo que as pessoas têm direito ao acesso à educação, a pessoa tem que poder se fazer essa pergunta, mas como é que a educação se realiza nesse país? Ela se realiza através das políticas públicas, dos serviços públicos, né? E a gente começa a conectar tudo isso. Então, a gente precisa ter uma formação um pouco mais crítica, o que é muito difícil hoje. Eu sou professora da graduação, amo estar na graduação, mas é muito difícil. Você tem que te colocar num terreno muito perigoso, que é debater política, que é você falar que tem decisões, sim, que tem decisões melhores que as outras, que a Constituição tem uma promessa, né, e valores que ela já escolheu de que lado ela está do lado da igualdade social, ela está do lado do enfrentamento da desigualdade, ela está no lado da respeito da dignidade da pessoa humana, quer dizer, a gente precisa nos colocar num terreno hoje que é bastante árduo, primeiro por dois fatores, né? O movimento antipolítica, tudo que vem da política, tudo que tem relação com decisão política é algo ruim, as pessoas refutam, e o movimento apolítica, que é o pior ainda, que é aquele mais alienado do mundo. Isso aí nada me interessa, isso não tem nada a ver com a minha vida, o que eu quero saber de política pública? O meu negócio é trabalhar, é empreender, o meu negócio é, né, advogar. As pessoas não veem a relação e como isso tudo está impactado. Então, a gente precisa muita habilidade para conseguir fazer esse trânsito, pesquisa, ensino, extensão, e entrar dentro de uma sala de aula fazendo esse alinhamento entre o que o André está fazendo lá e desenvolvendo e como é que isso vai ser comunicado para aquele aluno que está chegando e que não precisa chegar só no doutorado para descobrir temáticas que têm tudo a ver com a nossa vida em sociedade. Então, a gente precisa, enquanto professor, ter habilidade, a gente precisa, enquanto professor, ter muita coragem hoje para poder fazer isso, e a gente não pode ter preguiça e não pode ter medo das críticas, do olhar que vai surgir. Não é fácil, muitas vezes, isso, porque você realmente está te desafiando hoje em determinados cenários. O cenário não está acolhedor para quem vai fazer esse papel de, muitas vezes, ter posição, colocar a posição e defender, né, aquela posição, especialmente no âmbito do direito. Mas a pergunta é, e o direito, o que tem a ver com isso? Né? O direito tem tudo a ver com isso. O direito tem tudo a ver com isso porque quando nós vamos decidir sobre uma política pública, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai enfrentar o problema da segurança pública no Brasil? Esse recorte já está feito sobre uma série de regras constitucionais também. Existe espaço de decisão? Existe. Mas, vejam, eu não posso ter nenhuma medida que viole a dignidade da pessoa humana, eu não posso ter nenhuma medida que vá fazer
uma tortura, não posso ter nenhuma medida que vai criar trabalhos, né, forçados. Por quê? Porque a Constituição ela já fez as suas escolhas. Nós, enquanto sociedade, fizemos as escolhas, e eu brinco que a Constituição nos protege contra nós mesmos. Quando a gente quer retroceder e voltar a experiências lá atrás que não deram certo, a Constituição diz, não, só um pouquinho, isso aqui é uma cláusula PET, você não vai voltar lá, porque você já escravizou, isso não foi bom. Então, a gente está aqui para proteger, né, contra até determinados retrocessos. Então, vejam, tanto a decisão ela é contornada pelo próprio sentido de que os objetivos, aquilo que deve ser concretizado pelas políticas públicas, está na Constituição. Então, o direito tem muito para dizer para o conteúdo das políticas públicas. E ele tem muito a dizer pela forma das políticas públicas. Como é que eu vou fazer? Você precisa contratar. Para contratar, você tem que conhecer os mecanismos de contratação do direito administrativo. Né? Para decidir, você precisa saber se a decisão é vinculada ou é discricionária. Você tem que conhecer os mecanismos para isso. Para exercer o controle, você tem que saber se o controle, nesse caso, ele é social, ele é jurisdicional, se é jurisdicional é através de que sistema? É difuso ou concentrado? Isso, quer dizer, tudo está contornado. Então, para mim, hoje, a forma com que eu vejo esse debate é inscindível. Eu não tenho mais também como falar de política pública sem falar de política, mas sem falar de direito. Então, eu acho que a gente já pode dizer que existe um direito das políticas públicas, muito embora a gente não construiu isso ainda com toda a envergadura que a gente precisa, mas nós estamos no caminho. A gente está conseguindo realizar essa interlocução para mostrar o quanto o direito também tem que buscar essa interdisciplinariedade, esse diálogo com outras ciências, dentro do próprio direito e com outra ciência, que todo mundo ganha com a complexidade que nós vamos gerar a partir de diferentes experiências e a partir da troca que a gente vai gerar com essa interdisciplinariedade. E eu acredito muito nisso e acredito que esse debate não deva ficar nas pós-graduações. Nós temos que, é ali que a gente vai plantar a semente, é ali na graduação em que a gente vê nascer aquele olhar curioso, aquela pergunta certa, que você percebe que tem alguém ali que tem talento para pesquisar, para escrever, para pensar de forma crítica. É ali que nasce o pesquisador, é ali na graduação. Por isso que eu insisto muito, apesar de, como eu também tenho cargos de gestão, é muito difícil poder estar, eu vou lá e dou um jeito, porque para mim é ali que a gente vai começar a formar o pensamento crítico. É muito difícil você querer desconstruir tudo isso quando você já está num nível lá de doutoramento, onde já entram outras vaidades, outros objetivos. Então é importante que essa formação, o quanto antes ela fizer, mais efetiva ela tende a ser. Temos muito mais que falar, outros assuntos, até conhecer mais a Carol, porque não se resume, a Carol também é muito mais que isso. Mas eu já vou encerrando, então, já que eu estou com a palavra. Carol, gostaria muito de agradecer por ser a nossa primeira convidada a aceitar, sem nem pensar muito, já topou logo que eu falei. É uma delícia te ouvir, tu é uma inspiração para mim, para a Ariê, para todo mundo que te ouve. Eu acredito que todos os teus alunos, né, se inspiram em ti. Dizer que tu é uma referência também na pesquisa, no direito. Então, foi muito gostoso te ouvir. A gente tem outras conversas além daqui. E eu gostaria, né, para a hora que tu acabaria de terminar o encerramento, tu dissesse um autor ou um livro que te inspira ou que tu gostaria de passar para os ouvintes, assim, com uma dica, assim, para encerrar o podcast. A dica da Carol, assim, um livro que talvez te marcou, ou que tu goste dentro do direito, enfim, ou um autor, como tu preferir. Professora Carol, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, por ter nos dado a honra de ser a nossa primeira entrevistada e por representar aqui também um grande incentivo para a gente continuar pesquisando e produzindo mais conteúdo aqui com outros professores, amigos, colegas. Ao longo aqui do nosso tempo de entrevista, já pensei, ao mesmo tempo mandei uma mensagem para o André, que inclusive ele não me respondeu nenhuma mensagem ainda, mas já comentei vários outros nomes em que eu fui pegando ganchos da sua fala para que a gente possa construir, de fato... Carol, é perfeita. Eu fico paralisado ouvindo ela. Exato. Mas aproveitamos aqui vários ganchos também para que a gente possa dar continuidade nesse bate-papo, né, nessa prosa, de fato, dentro de temáticas envolvendo democracia, né, possibilidades envolvendo tecnologia, políticas públicas, né, enfim.
são vários assuntos que a gente pretende trabalhar aqui com nossos convidados e nossos ouvintes. Professora, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter participado dessa conversa aqui com você. Imagina, eu que agradeço, topei na hora, como diz o André, né? Eu, como professora, fico extremamente realizada vendo nascer pesquisadores, né? Vocês já são pesquisadores, mas desenvolvendo teses que vão ser incríveis, que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? Acho que, além de vocês ter o talento da pesquisa, vocês são seres humanos que agregam e, portanto, na sala de aula a gente também precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa de seres humanos que gostem dos seres humanos, ou seja, a gente precisa cuidar do outro, a gente precisa ter a preocupação com o outro, e eu vejo isso muito em vocês, então tenho o maior orgulho de poder acompanhar a trajetória de vocês, a Arie, né, já estando na banca dela, sempre dando um pitaco ou outro lá, né, junto com o meu querido amigo professor Cristóvão, o André de uma forma já mais próxima, porque é meu orientando, mas, né, de fato, ver vocês trilhar o caminho, e acho extremamente bacana vocês estar usando desse espaço para a gente compartilhando experiência, cada um dentro das suas limitações, cada um dentro da sua história, ninguém é modelo para ninguém, mas é bacana a gente pegar um pouquinho do outro para olhar, poder imaginar e constituir aquilo que a gente é, né? A gente é constituído de muitas partes, né? E eu acho que essas muitas partes são muitas pessoas que cruzam o nosso caminho, e eu acredito muito nisso, e não deixo que uma passe por mim sem alguma forma me tocar ou me transformar também, né? E para encerrar, então, André, pensando até no tema do podcast, com um pouco, né, de prosa, um pouco de ficção, um pouco de inovação, um pouco de experiência, né? Eu acho que tem um livro que me marcou muito, inclusive para a temática, que hoje é o meu problema de pesquisa, que é O Admirável Mundo Novo. Eu acho que todo mundo deveria ler essa obra, né? Porque essa obra ela foi escrita na década de 80, num cenário totalmente pensado de uma forma distópica, e ele vai falar muito sobre a nossa sociedade hoje, no meu entender, né? Especialmente como um dos personagens centrais, ele invoca, inclusive, o seu direito de ser infeliz. E isso tem a ver com o que a gente falou um pouco hoje, a trajetória de cada um, a forma com que cada um quer perceber o mundo, a forma com que cada um é tocado pelo mundo, né? O fato de que crescer é lidar com frustrações, e as frustrações fazem parte do processo, que numa sociedade que parece que tudo é lindo, maravilhoso, a sociedade das redes sociais, em que a nossa vida é toda montada, talvez as pessoas desconheçam o quanto foi difícil para cada um poder ser o que é hoje. Todo mundo, né, cada um sabe as dores que é ser a si mesmo, né? Então, eu acho que essa obra todo mundo deveria ler. Se eu for falar de autor, eu vou ficar, né, porque a minha paixão realmente por livro é algo que me move. Mas esse autor é algo que faz a gente repensar aonde a gente quer ir e o que a gente está fazendo da nossa vida, da nossa sociedade, né? Então, Admirável Mundo Novo, e lembrem, quando você lê, a personagem que invoca o seu direito de ser infeliz, porque no mundo em que tudo parece tão mecanizado, tudo tão pronto, em que todo mundo, né, sorri, é lindo, belo, e a gente esquece que a nossa trajetória, a vida é aquele andar para cima e para baixo, aquele aperta e assopra, né, como diria Guimarães Rosa, e é muito difícil. Ela exige muito, e o que a vida mais nos exige, como diz Guimarães Rosa, é coragem, né? E é isso que a gente precisa, inclusive, para passar por esse momento difícil que a gente vive enquanto sociedade, mas, sem dúvida nenhuma, é as utopias e as esperanças que vão nos mover.